Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando um vídeo extra aqui para o canal do Projeto Quero Congregar, que possivelmente será o primeiro de outros neste mesmo formato, onde eu estarei compartilhando algumas dicas sobre algum assunto específico. E o assunto de hoje é reunião de oração. Eu espero que você esteja participando de reuniões de oração. No nosso ministério, como você sabe, a oração é um dos 4 pilares que se encontram em Atos capítulo 2, versículo 42, e que nós procuramos seguir com bastante seriedade. E é por isso que os pastores das igrejas unidas ao nosso ministério motivam você a orar. Nós somos motivados a estar sempre praticando a oração e também nós estarmos orando junto com outros irmãos. É bem verdade que em várias congregações que se formaram pelo Projeto Quero Congregar, não é possível que os irmãos estejam se reunindo mais de uma vez por semana. Então, estes irmãos têm se reunido por videoconferência para reuniões de oração também. Outros, porém, fazem antes do culto de domingo uma reunião de oração, e outros fazem, como eu acabei de dizer, por videoconferência. Bom, seja como for, presencialmente ou por videoconferência, eu quero compartilhar com você aqui algumas dicas que ao longo dos anos eu fui aprendendo na prática e que preciso confessar, quando eu participo de uma reunião de oração, onde essas orientações que são bíblicas, elas são negligenciadas, eu confesso que isso acaba me desmotivando para continuar participando dessas reuniões de oração. Então, até mesmo para que eu possa estar me reunindo com os irmãos aqui do nosso ministério mesmo, onde eu congrego, na congregação que eu faço parte, para que eu venha me reunir com eles, sem que eu fique preocupado dos irmãos estarem infringindo essas orientações que são bíblicas, eu decidi gravar esse vídeo aqui. Não é uma indireta para ninguém, pessoalmente. Como eu disse, ao longo dos anos, eu fui percebendo alguns erros que eu mesmo vinha cometendo e procurei me policiar em relação a isso. E o fato é, irmãos, que quando em uma reunião de oração, os irmãos não seguem essas orientações que eu vou dar para você aqui e que são bíblicas. Na verdade, são orientações que ninguém precisaria nos ensinar, porque nós aprendemos na leitura diária da palavra de Deus e precisamos aprender com elas. Afinal de contas, nós não podemos orar de qualquer maneira. Tanto é que os discípulos de Cristo pediram ao Senhor que lhes ensinasse a orar. Eles queriam aprender a orar, porque a oração precisa ser aprendida. Há princípios de oração que temos que seguir. Até mesmo na oração onde nós estamos a sós com o Pai, nós precisamos também termos certo entendimento a respeito de como devemos orar. E o modelo de oração que a palavra nos apresenta é o chamado Pai Nosso, que não se trata de uma reza, mas de um modelo de oração. Inclusive, nós temos no site da nossa igreja um guia de oração totalmente baseado na oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. Agora, a oração não pode ser, evidentemente, engessada. Nós não podemos estar presos dentro de uma regra, porém, não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de princípios que nós devemos seguir. Então, para que você tenha prazer em participar de reuniões de oração, para que todos nós tenhamos prazer, melhor dizendo, é importante que todos nós venhamos nos esforçar em seguirmos estas dicas que eu vou compartilhar com você aqui. Então, vamos à primeira delas. Primeira dica para uma reunião de oração onde todos venham ter um momento tão agradável com Deus e uns com os outros orando, que na próxima reunião
todos retornem, né? Todos venham querer novamente orar. Mas o que acontece geralmente? As reuniões de oração são aquelas que têm cada vez o menor número de irmãos. E às vezes não é porque o irmão não quer orar, é porque se torna, vou ser bem sincero, para mim se torna uma agonia participar de uma reunião de oração aonde essas orientações são negligenciadas, tá? Eu estou sendo bem sincero aqui, eu gosto de orar, principalmente sozinho, tá? Eu tenho os meus momentos a sós com Deus, não gosto muito de orar publicamente, mas quando eu participo de uma reunião de oração, eu tenho prazer nisso. Mas, confesso, quando eu percebo que os irmãos estão ali infringindo essas orientações que são bíblicas, daí se torna realmente, para mim, mais difícil retornar a essas reuniões. Estou sendo bem sincero, sabe? Porque, irmãos, não por acaso, o agora é chamado de presente. E nós precisamos usar esse presente que Deus nos dá com sabedoria. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então, oração é algo que não pode ser algo feito sem sabedoria. Aquele tempo para oração, ele tem que ser bem usufruído. Então, é um presente que Deus nos dá, a oportunidade de orarmos com outros irmãos. E eu vejo, às vezes, alguns irmãos que talvez por não terem sido orientados, ou na leitura bíblica não prestam muita atenção, acabam deixando de seguir certos princípios bíblicos que fazem com que uma reunião de oração seja um momento maravilhoso, agradável, sabe aquele desejo de você querer estar novamente ali? É isso que tem que acontecer. Mas às vezes há irmãos que não retornam no culto de oração, não é porque eles não queiram orar, é porque eles não estão aguentando o que está acontecendo ali. Eu já vou explicar, então vamos lá. Primeira dica, tá? Primeira dica, eu tenho uma colinha aqui, aliás, são anotações que eu encontrei hoje, fazendo uma arrumação no meu escritório, eu encontrei hoje essas anotações que eu tinha feito justamente depois de uma reunião de oração, onde eu percebi os irmãos cometendo todos esses erros que eu vou aqui mencionar, mas eu não quero falar disso negativamente, então eu vou falar positivamente. Quais são as dicas para não cometermos esses erros? Primeira dica: saiba antes de começar a reunião de oração pelo que você vai orar. É muito importante que numa reunião de oração algum irmão esteja responsável por organizar a reunião. Ou seja, ele vai definir quais são os assuntos que cada irmão que está naquela reunião de oração vai apresentar a Deus. Porque, evidentemente, numa reunião de oração, de duas uma. Ou uma pessoa ora e os outros dizem amém, e esse amém não é só no final da oração, né? Eu vou ser franco, eu não consigo entender como que alguém participa de uma reunião de oração calado o tempo todo, apenas ouvindo o que o outro está orando e não está concordando ali com a oração, orando junto com ele, tá? Então vai aqui uma preliminar. Antes da primeira dica, mesmo antes de chegar o seu momento de orar, pelo menos concorde com o que o outro está orando, tá? Me lembrei de mais uma coisa aqui que não está nas anotações. Eu fiquei muito surpreso quando, começando no projeto Quero Congregar, conhecendo os irmãos que escreveram para nós, para fazer parte do nosso ministério, e conhecendo outros irmãos que também tinham escrito para nós, para que viéssemos a formar uma igreja bíblica cristã na cidade em que moram, eu fiquei muito surpreso de perceber que alguns irmãos que vieram de certos ministérios não têm educação para orar. Peço desculpas se eu estou aqui parecendo ofensivo
a alguém. Não é o meu objetivo, tá? Mas é preciso entendermos o seguinte: quando nós vamos orar com outros irmãos, e um desses irmãos é que vai levantar a voz em oração, nós nem podemos ficar calados o tempo todo e só falarmos amém no final, como também não devemos ficar orando junto com essa pessoa de um modo que não venhamos prestar atenção no que ele está orando e pior, falando mais alto que ele. E eu notei que isso às vezes acontecia. Eu me reunia com certos irmãos que eu tinha acabado de conhecer, e aí eu ia fazer a oração inicial, e alguns irmãos que vieram de certas denominações oravam junto comigo. Até aí tudo bem, né? Mas temos que orar juntos. Mas eles nem estavam prestando atenção no que eu estava orando. Eles estavam fazendo uma oração paralela e pior, mais alto que a minha oração. É como se estivessem competindo com o volume da minha voz, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar orando mais alto ainda? Não, né? Mas os outros não têm como dizer amém para a minha oração, porque alguém está orando mais alto do que aquele que foi justamente a oração dada a ele, a oração principal, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Meus queridos irmãos, vamos agora orar para darmos início a esse culto, ou a este momento de reunião que teremos, para que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar. E aí, eu começo a orar. E no que eu começo a orar, alguém vem orar junto, mas não tem nenhum problema orar junto. Temos que orar juntos, tá? Eu realmente não gosto de estar orando e todo mundo calado, como se, sabe, não tivessem boca para estar também orando junto comigo. E só digam amém no final. Isso, vou ser bem franco, faz com que o momento de oração seja frio, né? E é importante que todos oremos juntos, mas não existe alguém que naquele momento é a voz principal para orar. Então é importante que os demais orem num volume mais baixo e orem prestando atenção no que o orador principal está falando, para que todos nós estejamos orando em unanimidade. Onde é que nós encontramos isso na palavra? Em Atos. Interessante que isso não estava nas minhas anotações, mas eu me lembrei agora. Em Atos, no capítulo 4, veja comigo, por favor, versículo de número 24. E ouvindo eles isto, ouvindo eles o quê? O motivo da oração, pelo que eles deveriam orar. E ouvindo eles isso, e aí isso já dá um gancho para o segundo ponto que eu vou mencionar aqui, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Ou seja, todos oraram por aquele motivo, mas evidentemente que alguém estava conduzindo esta oração. E daí, como eu disse no início, quando há uma reunião de oração, de duas, uma. Ou apenas uma pessoa vai orar e os demais vão estar ali acompanhando a oração dele, orando em voz mais baixa e concordando com a oração dele, dizendo amém, não só no final, mas várias vezes, e orando junto ali com ele. Ou então, cada irmão terá o seu momento de oração, que é o que geralmente acontece nas reuniões de oração, pelo menos do nosso ministério. Cada irmão terá o seu momento de oração, ou então alguns irmãos. E aí vai uma segunda dica aqui, tá? Então a primeira dica foi esta, que todos têm que orar, não é apenas uma pessoa, e aí de duas uma, ou uma pessoa vai orar e os outros vão apenas orar mais baixo, em tom de voz mais baixo, concordando com a oração, ou vai orar um de cada vez. Mas agora a segunda dica. Se você chegar atrasado para a reunião de oração,
se quando você chegar, os irmãos já estiverem orando, não venha também querer entrar, digamos, na fila para orar. Por que eu digo isso? Vou explicar agora. E aí vem a terceira dica, tá? Saiba antes de começar a reunião de oração pelo que você tem que orar. O que você vai orar? E daí, de duas uma, novamente, nós temos mais dois caminhos. Ou será decidido por todos ali o que cada um vai orar, ou então alguém, que geralmente é o pastor, já tem uma lista de pedidos de oração, de motivos de oração, e vai apresentar ali aos irmãos, e os irmãos previamente vão estar dizendo uns aos outros pelo que vão orar. Olha, eu vou orar pelos pedidos de emprego, eu vou orar pelos pedidos de cura, de saúde, eu vou orar pelo evangelismo, eu vou orar pelos pastores e assim por diante. Então, cada um previamente já sabe pelo que vai orar. Se alguém chega atrasado, com a reunião já tendo começado, ele provavelmente vai orar por algo que já foi orado. E aí há um problema nisso, né? Porque as reuniões de oração, elas têm o seu tempo para começar e terminar, é claro, né? Os irmãos têm os seus afazeres do dia a dia e, geralmente, quando a reunião de oração ela é no final de semana, o horário geralmente é bem cedo, né? Justamente para que a reunião ela não interfira em alguns compromissos que os irmãos justamente têm para o sábado de manhã, por exemplo, ou então a reunião é um dia de semana à noite, que também não pode terminar muito tarde, porque os irmãos precisam voltar para casa. E hoje em dia, né, se torna perigoso nós estarmos transitando muito tarde da noite. Então, é importante nós não orarmos por algo que outra pessoa já orou, tá? Então, isso é outro ponto que eu vou mencionar mais à frente. Mas, em primeiro lugar, aliás, em terceiro, né? Porque eu já falei duas dicas anteriores, saiba antes da reunião começar pelo que você deve orar. Então, cada um de nós, numa reunião de oração, tem um motivo específico de oração. Então, nós temos que saber, antes da oração começar, o que nós vamos orar. Ou seja, obedeça a orientação que foi dada no início. Geralmente, há uma lista de motivos de oração, tá? E aí eu gosto muito da passagem bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim: não estejais ansiosos, em algumas versões diz inquietos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então é preciso termos uma lista de petições. Você está se reunindo para uma reunião de oração? Então é necessário que haja uma lista de petições que será compartilhada com os irmãos antes da reunião começar e será decidido antes da reunião começar o que cada um daqueles irmãos vai orar, ok? Vou concluir aqui a leitura do texto e vou deixar mais uma dica aqui de qual deve ser a primeira oração. É muito importante que a primeira oração seja esta que eu vou mencionar a seguir. Então, diz aqui o texto, voltando para o início. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quanto mais nós oramos, do modo como a palavra nos ensina, em ação de graças, agradecendo antes mesmo da bênção chegar, nós teremos paz. Quanto mais orarmos, mais paz teremos no coração. Mas temos que orar com fé, como diz aqui a palavra, apresentando ao Senhor
todas as nossas petições e com súplicas e ações de graças. Com súplicas é nos quebrantando diante do Senhor. E agora vai essa outra dica aqui. Qual a primeira oração que deve ser feita numa reunião de oração? É a oração de quebrantamento, a oração em arrependimento de pecados, irmãos. Tá? A primeira oração de todas precisa ser essa. Então, se for o pastor que vai começar a reunião de oração, é importante que o pastor esteja ali orando para que os corações estejam quebrantados, para que não haja ninguém ali sem estar arrependido de seus pecados, sem estar se humilhando na presença de Deus e reconhecendo que nós nada somos, que é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos, e de que se o Senhor ouvir as nossas orações, é por pura misericórdia e graça, irmãos. Então, precisamos começar a oração do modo correto. E aí vai mais um motivo pelo qual, se alguém chega atrasado para uma reunião de oração, seja humilde, meu irmão, minha irmã. Você chegou atrasado para a reunião de oração, então apenas fique concordando ali. Você não tem que entrar na fila para orar também, porque você não participou da primeira oração, aonde ali nós estávamos nos humilhando ali naquela oração, para que justamente no momento em que venhamos orar, não nos exaltemos, que é um outro ponto que eu vou mencionar aqui. Tá? Então vamos lá. Mais outra dica. Então, espero que vocês estejam anotando aí e colocando em prática, tá? Não são orientações difíceis de serem cumpridas, né? Basta que a gente tenha bom senso e um pouquinho de conhecimento bíblico ao bastante para a gente seguir essas orientações aqui. A palavra nos ensina que no culto tem que ter ordem. Eu poderia ler aqui 1 aos Coríntios, capítulo 14, que nos lembra isso, que no culto tem que ter ordem. Eu não me lembro agora exatamente qual o versículo, mas no culto tem que ter ordem e decência. Então, não é uma bagunça, é uma reunião de oração. Então, vamos, antes de começar a reunião, decidir pelo que nós vamos orar. E aí, aquele que é o responsável pela condução do culto de oração, ele já pode trazer uma lista de petições, né? E os irmãos ali acrescentarem outras, e antes da primeira oração acontecer, que é a oração de arrependimento de pecados, de quebrantamento, e que pede que o Espírito Santo nos ajude a orarmos como convém, é importante que, antes dessa primeira oração, cada um já saiba o que vai orar, para que ninguém venha orar pelo que o outro já orou. Então, outra dica aqui. Quando chegar o momento de você orar, seja o mais breve possível. Vou ser bem sincero aqui, não fico só triste, não, eu fico indignado quando eu participo de uma reunião de oração, e aí um irmão orou, outro irmão orou, eu orei, e fizemos orações breves, orações de talvez no máximo, aí, estourando 10 minutos, no máximo, tá? Não pode passar disso, irmãos, numa reunião com outros irmãos, né? Então é um tempo menor, menos da metade do que eu gastei nesse vídeo aqui. Esse vídeo já está chegando aí a 25 minutos, tá? Um vídeo que eu pensei que fosse mais curto, mas numa reunião de oração, não é só você que vai orar. E amados, eu já participei de reuniões de oração, aonde irmãos oraram mais de 20 minutos. O tempo que você está assistindo esse vídeo aqui, um irmão só. E tendo ainda vários outros irmãos para orar, e outros irmãos já tinham orado, bem menos tempo. Então nós temos que ter o bom senso de que a nossa oração tem que ser o mais breve possível. Base bíblica para isso, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz que quando nós falamos com Deus, tem que ser poucas as nossas palavras. Então a nossa oração tem que ser objetiva, tá? É preciso que a nossa oração seja objetiva. E o problema é que alguns irmãos ficam fazendo orações redundantes. Por exemplo, se é para apresentar
algum irmão que está enfermo na oração para que o Senhor venha curá-lo, ore objetivamente. Apresente este irmão, ore objetivamente. Clame ao Senhor que tenha misericórdia da vida desse irmão. Clame ao Senhor que ele seja visitado pelo poder de Deus que pode curá-lo, que pode lhe trazer saúde. Clame objetivamente, mas não. Aí há pessoas que era para orar por aquele irmão e aí começa a aumentar esse momento de oração que seria específica, por exemplo, floreando o assunto. Porque o Senhor tem todo o poder para curar. E eu me lembro, Senhor, de Naamã, que era leproso, e o Senhor curou, o Senhor deu vista aos cegos, o Senhor fez os surdos ouvirem, o mudo falar, e vai prolongando a oração, olha, floreando, mas que lindo, que maravilhoso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui vai mais outra dica. A nossa oração é para Deus, não é para os nossos irmãos que estão reunidos ali. E sabe o que eu já notei? Que algumas pessoas começam falando com Deus e daqui a pouco elas estão pregando. Elas não estão mais orando, elas estão pregando. E o pior, às vezes estão falando de si mesmas na oração. E aí, a oração acaba se tornando semelhante à oração do fariseu, que se exaltava, ao invés de se humilhar. A oração do fariseu teve muitas palavras, ele se exaltou naquela oração, e a oração do publicano, que o Senhor recebeu, foi uma oração pequena e uma oração humilde. Não estou com isso dizendo que nós temos que ficar repetindo a frase que o publicano falou, até porque o próprio Senhor Jesus disse que não temos que ser repetitivos na oração. Então, aí nós encontramos mais um motivo para que a nossa oração seja objetiva, porque em Mateus capítulo 6, versículo 7, o Senhor nos proíbe de fazermos orações repetitivas. Não temos que ficar repetindo aquilo que já pedimos na mesma oração. Eu não estou dizendo que você não deva, nas orações que você faz ao longo do dia, estar repetindo o pedido que você está fazendo ao Senhor. Especialmente o pedido de sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. O que eu estou dizendo apenas é que na mesma oração, se você já disse algo para Deus, não precisa ficar repetindo aquilo. E algumas pessoas repetem a mesma coisa o tempo todo na oração, com palavras diferentes, mas está repetindo a mesma petição o tempo todo na mesma oração, floreando o seu pedido como se Deus precisasse disso. E o pior, daqui a pouco eles estão pregando para os ouvintes. Deixou de ser uma oração, porque a oração é para Deus, não é para os homens. A oração do fariseu foi para os homens. Né? Tanto é que a palavra diz que ele orava de si para si mesmo. Ele orava para os outros ouvirem, dizendo, de tudo dou o dízimo e jejuo 2 vezes na semana. Ele estava querendo aparecer. Então, cuidado, muito cuidado na oração, porque senão a oração deixa de ser ouvida e aborrecemos a Deus. Se eu fico aborrecido com orações assim, imagine o Espírito Santo, irmãos, que sonda os corações. Então, a oração, repetindo aqui, tá? Ela tem que ser objetiva, ela tem que ter, nós temos que saber pelo que vamos orar, e tem que ser o mais breve possível, especialmente em respeito aos nossos irmãos que ainda vão orar, ou aqueles que já oraram. Sabe o que às vezes acontece? Isso já vi acontecer em reuniões de oração. Todo mundo orando ali, naquele tempo breve, né? E quando o culto de oração está perto de acabar, chega alguém atrasado e quer fazer a última oração, e a última oração dele é um somatório de tempo do que todos já oraram. Ou seja, todo mundo orou ali
né? E cada um ali orou 5 minutos a 7 minutos, e ali tinham uns 7, 8 irmãos reunidos, então a reunião já estava em 45 a 50 minutos de reunião de oração. E aí chega alguém atrasado, e ele quer orar também, e aí sabe o que acontece? Ele vai repetir o que os outros já pediram ao Senhor, e vai orar de 20 a 30 minutos. Só essa pessoa. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Mais de uma vez. E às vezes chega mais outro atrasado e faz a mesma coisa de novo. Então, por favor, se você se atrasou para a reunião de oração, não ore. Apenas concorde com a oração dos outros. Não entre na fila, porque não é correto isso. Não é correto. Você não está tendo amor com seus irmãos, tá? Quer dizer, você sabe-se lá por que chegou atrasado, dormiu até mais tarde, sabe-se lá por quê. Geralmente a reunião de oração é de manhã cedo, né? Chega atrasado e ainda quer estar orando, e o pior, você chega quase no final da oração e você ora 20 minutos, enquanto que os irmãos ali oraram no máximo cada um 7 minutos. Que negócio é esse, gente? Tá? Então, vamos ter amor ao próximo. Amar o próximo é isso também. Tá? E aí, sabe o que acontece? Eu já vi, e até mesmo eu já fiz isso. Alguém acaba tendo que ir embora antes de terminar a reunião de oração, porque estourou o tempo que era da reunião. A oração era de 1 hora e estourou, já estava 1h15, 1h20, ele tinha compromisso, teve que ir embora. Por exemplo, estou apenas dando um exemplo. Agora, é claro, se ficou combinado que, olha, pode orar o tempo que quiser, tudo bem, não está mais aqui quem falou. Se todos concordam com isso, amém, amém. Agora, eu estou sendo bem sincero, tá? A mim me irrita isso, a mim me irrita isso. A pessoa ficar, ao invés de orar, ficar pregando, e às vezes dando indireta para os outros na oração. Que coisa feia. Ai, ai, ai. Isso me desmotiva a participar de certas reuniões de oração. Tá? Então a oração é para Deus, não é para os irmãos. Tá? A oração é para Deus. Outro ponto aqui. Tá? Não repita, aí eu já disse, né? Não repita o que os outros já mencionaram, tá? Então, e aí, sabe o que mais acontece? É o seguinte, e com isso eu termino aqui as dicas. Eu espero que eu não esteja aqui sendo agressivo com ninguém, não é o meu objetivo. Repito, eu já cometi esses erros todos, irmãos. Eu já cometi todos esses erros, principalmente o de ficar falando muito na oração, esquecendo que há outros irmãos para orar também. Tá? E agora eu procuro vigiar bastante. Quando eu estou numa reunião de oração, eu procuro ser o mais breve possível, principalmente se eu sei que há outros irmãos para orar também, e quanto maior o número de irmãos na reunião, mais objetivo eu tenho que ser, porque cada um daqueles irmãos vai orar, e eu não posso ficar tomando o tempo que é dos outros irmãos orarem. Eu já até vi em reunião de oração irmãos passando a vez para ver se a reunião termina mais rápido, porque alguém tomou tempo demais orando. E talvez até para dar uma indireta, para ver se aquela pessoa se manca e na próxima reunião não faz a mesma coisa. Mas, não se manca não, infelizmente. Tá? Cuidado. Sabe, uma vez eu li em um livro, o livro nem era sobre oração, era sobre pregação, mas ele falava sobre o devocional do pregador, que nós que pregamos a palavra temos que ter momentos secretos com Deus. E ele dizia que aquele que em público gasta muito tempo orando é porque não tem muito tempo de oração particular a sós com Deus. E aí, quando ele está em público, todo aquele tempo que ele não gastou orando a sós com Deus, ele quer orar na frente dos outros. Estão entendendo? Então, chega a sua hora de orar, você faz aquela longa oração que toma o tempo que era para os outros orarem. Sabe o que você está querendo dizer com isso? Que você não tem tempo de oração com Deus. Então, cuidado com isso aí. Isso eu li em um livro de alguém que é muito experiente no assunto, né? Então,
não repito o que os outros já mencionaram, voltando aqui ao último ponto. Eu nem contei quantos pontos aqui, acho que foram 7 ou 8, mas se você anotou, depois eu vou ver se eu anoto isso, crio um PDF e coloco aqui no comentário em destaque. Esse vídeo é também um desabafo, né? Porque eu confesso que às vezes eu fico tão indignado com certas coisas que eu vejo em reunião de oração, que vou ser bem franco, não me dá vontade de voltar. Por isso, sabe? Porque, repito, o pastor dá uma orientação, ó, você vai orar por tal assunto, e a pessoa, ela ora por outros assuntos. Ela não ora, às vezes ela até ora por aquilo que o pastor disse que ela tinha que orar, mas ela ora sobre outros assuntos que não estava decidido que ela ia orar, e pior, assuntos que outros já tinham sido ali especificados para orar, né? Já tinha sido decidido. Então, por exemplo, alguém tem que orar pela questão de saúde e outro irmão tem que orar pelo evangelismo. E aí, aquele primeiro que tem que orar por saúde, ele vai e ora também por evangelismo. Mas já não tinha sido decidido que era o outro irmão que ia orar pelos irmãos que estão evangelizando, por evangelismo? Então é isso que acontece às vezes, sabe? E a gente tem que vigiar nisso, irmãos, em nome de Jesus. Porque às vezes a reunião de oração, ela tem cada vez menos irmãos por nossa culpa. Não é que o irmão não queira orar, é porque se torna insuportável para ele, como é insuportável para mim, ver o desrespeito de um irmão com outro irmão. Já não foi decidido quem vai orar por cada assunto? Então vamos respeitar isso, em nome do Senhor Jesus, porque não é só uma falta de respeito, é uma falta de amor também, é uma afronta também, sabe? E isso acontece demais, acontece, às vezes, de alguém orar antes pelo que o outro ia orar depois, e o contrário também. E sabe qual é a oração que mais é repetida? Sabe? Que geralmente é assim, cada um tem que orar por um assunto, né? Mas aí quase todos, de novo oram agradecendo ao Senhor pelo dia. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa reunião de oração. Mas alguém já não orou assim no início? Alguém já não orou? Senhor, me perdoa nossos pecados. Mas alguém já não orou no início pelo perdão dos pecados? Isso, olha, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Isso me irrita. Perdão, irmãos, eu estou sendo franco aqui. Eu acho que eu estou dando voz a muitos que gostariam de dizer o que eu estou dizendo e que acabam não falando para não entristecer alguém. Mas o pastor é aquele que tem que dizer o que ninguém quer falar para não perder o amigo, mas que todos precisam ouvir, né? E é por isso que muitos me odeiam, porque eu acabo dizendo aquilo que eles não querem ouvir, mas precisam ouvir, tá? E tem muita gente que pensa que é humilde, mas que a prova de que falta ali humildade é porque quando ouve uma chamada como essa, uma exortação como essa, se revolta, ao invés de se corrigir, sabe? Eu tenho procurado me corrigir. Não sou perfeito, cometo falhas, é claro, mas numa reunião de oração eu procuro respeitar os meus irmãos. Eu procuro não tomar o tempo que lhes cabe de orar, orando mais tempo do que eu deveria. Então eu faço mentalmente um cálculo ali. Bom, temos 10 irmãos aqui, essa reunião não pode passar de 1 hora, cada irmão vai orar. Então a minha oração ela não pode passar de 6 a 7 minutos no máximo, porque senão nós não vamos conseguir aqui terminar dentro do horário. E aí eu procuro fazer aquela oração objetiva, sabendo pelo que eu vou orar previamente, tá? E para isso eu tenho que me submeter àquele que está responsável por organizar a reunião, tá? E aí ele já tem uma lista de pedidos e me passa
algum motivo de oração, ou ele pergunta, quem quer orar por isso? Quem quer orar por aquilo? E a gente vai e cada um ora pelo seu objetivo, pelo seu motivo específico que já foi decidido antes da reunião de oração começar, tá? Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, mas é porque eu não podia tratar desse assunto com mais brevidade do que tratei, tendo em vista a sua importância, a sua relevância. Eu espero que você venha assistir novamente, mesmo que seja com a velocidade mais rápida, e que você esteja se corrigindo, tá? Os pontos que eu tinha anotado aqui, eu vou repetir no papel. Em primeiro lugar, saiba antes pelo que você deve orar. Em segundo lugar, seja o mais breve possível. Em terceiro, ore para Deus e não para os irmãos. Em quarto, seja objetivo e não redundante. Não fique floreando o que você está falando, não, tá? Não fique repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Seja objetivo. E em quinto e último lugar, não repita o que os outros já mencionaram, tá? Agora, além desses 5 pontos, enquanto eu estava aqui gravando esse vídeo, eu me lembrei de outros que eu mencionei aqui também, como, por exemplo, que o seu tom de voz não seja mais alto do que o volume da sua voz não seja mais alto do que o daquele que está orando naquele momento, tá? E que você também não fique calado o tempo todo, mas esteja ali concordando, dizendo amém, para você não perder o foco, porque senão a sua mente vai ficar divagando e você toda hora vai ter que trazer novamente o foco. Então, preste atenção no que está sendo orado e vá ali concordando, dizendo amém. E quando chegar o momento de você orar, seja objetivo, não seja repetitivo, não seja redundante, não ore por aquilo que outra pessoa já orou, a menos que alguém tenha esquecido do que deveria orar, tá? E não venha ficar falando de si mesmo, se exaltando, por favor, tá? E tenhamos reuniões de oração maravilhosas para a glória de Deus, onde todos fiquem contentes ali de terem participado de uma reunião de oração dinâmica, fervorosa, onde todos estavam, como diz a palavra em Atos capítulo 4, unânimes, levantando a voz a Deus e para a glória de Deus. Espero que tenha sido edificante para você e mais uma vez me perdoe se eu parecia aqui agressivo em alguma coisa que eu disse, não foi o meu objetivo. E repito, todos esses erros eu já cometi e talvez eu até cometa alguns deles de vez em quando ainda, mas vamos procurar nos corrigir, amém? E cada vez mais diminuir para que ele cresça, porque afinal de contas, somente a Deus toda a glória. Amém.